Mais uma obra que cai no vestibular UFO. E a bola da vez é o livro Terra Negra, obra incrível, que tem 74 poemas, mas espera aí que eu te explico com detalhes. Primeiro passo. Esse livro, publicado em 2017, é de uma escritora carioca, porém mora hoje em Brasília, que é a Cristiane Sobral. A Cristiane Sobral tem todo um histórico aí no campo do teatro, no campo da cultura, no campo feminista, inclusive, né? Não, no próprio campo político em termos de questões de gênero, questões étnicas. Então, Cristiane Sobral, a autora desse texto, esse texto que é incrível, é essa obra que foi publicada em 2017. Qual que é o gênero dela, professor? Esse livro é uma composição do gênero lírico. São 74 poemas. É importante você perceber que dentro desses 74 poemas, nós temos em sua grande maioria, uma tendência natural desses textos usarem versos livres. Verso livre, você sabe muito bem, é aquele tipo de verso que não tem nem métrica e nem rima. Esse tipo de coisa é muito usado, sobretudo após a Semana de Arte Moderna, com o modernismo, que implementa no Brasil novos modelos culturais aí, marcados pela ideia da liberdade. Agora, esses versos livres, alguns momentos das estrofes ali você consegue ver uma certa sonoridade. Então são versos livres com alguns momentos com uma musicalidadezinha ali. Então você tem que tomar muito cuidado com a avaliação se é livre ou não, se tem rima ou não, nesses 74 poemas, tá bom? Do gênero lírico. Professor, então são produções escritas em verso? Sim. E aí você me pergunta, qual é o período literário desse livro? Se é um livro de 2017, é um livro de produção contemporânea. Lembra que o modernismo brasileiro é dividido em primeira, segunda, terceira fase e tendências contemporâneas. Cuidado! Esse livro é tendência contemporânea, um livro de agora, 2017, meu irmão. Aqui, ó, quentíssimo. E aí, o que você tem que conseguir ver aqui de tendência contemporânea dentro dessa produção, dentro desses 74 poemas? Primeiro passo, esses poemas, eu te disse que usam versos livres, que trabalham com a ideia da liberdade. Esses poemas de tendência contemporânea ou pós-modernistas, esses poemas discutem identidades. Quando eu digo identidade, lembra do Bauman falando lá do modernidade líquida? Pois é, aqui você vê a questão da identidade sendo o tempo todo pensada de maneira não tradicional. A identidade de sujeitos, sobretudo sujeitos negros, estigmatizados. E olha que interessante que tem de tendência contemporânea. A linguagem, versos livres, inclusive uma linguagem de recorte muito coloquial, e é claro que essa linguagem coloquial, ela tem a ver com a resistência do livro. A autora se coloca do ponto de vista crítico. E essa linguagem, por exemplo, tem um poema que se chama Meu Nego, não é negro. Olha a linguagem coloquial. Essa linguagem coloquial chamar negro, em vez de chamar de negro, coloca nego. Isso é uma resistência porque esse sujeito que fala, ele quer dizer, olha, o meu lugar social de fala não é o lugar social do branco, da gramática acadêmica que estigmatiza pessoas, da linguagem formal, da norma padrão. Então, olha, uso de verso livre, que mais? Linguagem coloquial, além dessa identidade fluida desses indivíduos representadas aí dentro. Quem tem voz dentro do texto? Pessoas estigmatizadas socialmente. Pessoas que não tiveram vozes, negros que não tiveram vozes. Agora, é importante você observar que dar voz àquelas pessoas que não tiveram voz, isso também é a marca dessas obras mais contemporâneas. Detalhe, aqui dentro do livro, então, professor, nós temos o mundo negro, a terra negra. Inclusive, não sai daí não, e dá aquele like, já vou analisar o título contigo. Esse mundo negro, ele aqui, ele virá à tona. Só que não como a literatura do senhor Castro Alves. Lembra? Navio Negreiro, lá do romantismo? Pois é, a figura negra, ela lá no Castro Alves, no romantismo, ela é representada de maneira muito negativa. O negro enquanto vítima de um processo. Aqui, o negro, ele é representado de maneira muito produtiva, como um elemento que contribuiu para a nossa identidade nacional, que inclusive é uma outra marca desse livro de tendência contemporânea, que é uma espécie de nacionalismo crítico. Inserir a figura negra pelo viés da cultura, da contribuição, da formação identitária do Brasil. Acompanhando?
E aí, moçadinha, título do livro. Mas antes de explicar o título do livro, pensa comigo. Esse livro é classificado como literatura afro-brasileira. Por quê? A literatura afro-brasileira, ela está ao mesmo tempo dentro e fora da literatura do Brasil. Por que ela está dentro? Ela usa a língua portuguesa do Brasil, assim como a literatura dos outros autores do Brasil. Então ela está dentro porque ela usa poemas, a literatura usa uma linguagem que é o português do Brasil, ela está dentro de um sistema como todas as outras literaturas brasileiras, só que ao mesmo tempo ela está fora da literatura brasileira. Por quê? Porque ela não está preocupada em representar um Brasil pela ótica ufanista e idealizada. Aqui é uma perspectiva crítica a respeito do que é o Brasil, do que é a figura dos negros brasileiros. Por isso que esse livro ele está dentro da literatura brasileira e ele está fora. Está dentro porque usa linguagem e formas e gêneros da literatura nacional. Está fora porque a perspectiva apresentada quebra com um padrão. Então, esse livro classificado como sendo da literatura afro-brasileira, apresentado aí pela Universidade Federal de Uberlândia em seu vestibular, justamente para quê? Para que você tenha uma perspectiva mais marcada pela alteridade. A alteridade tem tudo a ver com a visão antropológica, que é ver culturas, que é ver pessoas diferentes por meio de uma perspectiva do respeito. Título do livro. Não esqueceu de dar aquele like aí não, né, meu irmão? São quantos poemas mesmo? 74 poemas. Por que o livro se chama Terra Negra? Esse livro se chama Terra Negra porque é esse mundo que nós entramos, esse mundo negro, povoado por valores, povoado por cultura, povoado pela autoestima negra, povoado pela resistência negra. Então, Terra Negra são os 74 poemas. Então você, eu, nós transitamos nesse universo chamado de Terra Negra, que está ali dentro todos os valores culturais, toda a resistência cultural nesses 74 poemas que tematizam o quê? Esses poemas tematizam o mundo negro. Além do amor, tem poemas que falam de amor, além da resistência negra, além do feminismo. Olha que doido, é um livro que tem todo um universo cultural riquíssimo. Por isso que o livro se chama Terra Negra. A riqueza negra exposta para você que presta o vestibular UFO. Parabéns para a UFO que colocou esse livro, que é uma obra-prima da Cristiane Sobral. Confesso que eu não conhecia a autora e estou apaixonado. A linguagem do livro, não sei se você percebeu, é fluida. Você lê os textos, você consegue entender esses 74 poemas. Não é um poeminha igual do Olavo Bilac, branquinho. Não, é uma linguagem muito acessível, muito poética, marcada por muito lirismo, para você que presta UFO, inclusive você que presta UFO. Olha que interessante, existe um curso de análise das 10 produções que o vestibular UFO cobra de você, com mais profundidade, sem correria, igual aqui é um vídeo mais corrido, né? Tem que ser um pouco mais breve, slide, exercícios inéditos, com mais profundidade. Clique em alguma parte desse vídeo e pega um pouco mais de informações sobre o nosso curso das 10 obras UFO. Meu nome é Henrique Landim, trabalho com vestibular UFO há mais de 20 anos e você que presta UFO sabe muito bem que a literatura é a cereja do bolo. É ela que fará você se destacar nesse vestibular UFO. Conte comigo em sua jornada e até o próximo encontro.